Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Supere Psicologia. Estamos com um propósito. Boa noite, Manuela. Boa noite, Saulo, meu amigo. Ana Paula. Várias pessoas queridas. Que bom. Então, a Supere tem esse propósito de trazer informação útil, válida, com profissionais que têm conhecimento, que têm experiência na área. E hoje vamos ter um psiquiatra, médico, mestre em neuropsiquiatria. Ele tem residência médica e especialização em psiquiatria e medicina do sono. Ele tem especialização em terapia cognitivo-comportamental. Ele é docente da Faculdade de Medicina, FITS, e chefe do ambulatório de psiquiatria do IMIP. É preceptor também de residência médica em psiquiatria do IMIP. É Denis Lapenda, meu amigo, que vai estar conosco. Eu sou Alessandro Rocha, psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental e EMDR, diretor da Supere, professor de pós-graduação do Exuda, com algumas experiências na área organizacional e clínica. E estamos começando mais uma live da Supere. Então vou chamar Denis. Olá, Oi, meu amigo, Denis! boa noite, tudo bem? Que prazer Boa noite! estar segunda-feira falando com você. Seja muito bem-vindo. Vou colocar o título da nossa live aqui, que eu estou aprendendo com essa tecnologia. Pois é, todos nós estamos aprendendo e se adaptando, né? Nova realidade. Joia! Pois é, então, boas-vindas a todos, boa noite a todos, né? Algumas pessoas, quando souberam, né, a nossa live, aí disse, Denis, que coisa boa, Ô, né? meu amigo, tô vendo que você É, está aí com a gente, né? Mandou, doutora mandou, que é uma pessoa que eu admiro demais. Tem um irmão meu também, Júnior, que entrou. Excelente, muito bom. aham, Que é médica do sono também. É um prazer enorme estar aqui hoje. joia, eu tenho maior satisfação também, você sabe disso. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, vamos nos apresentar. Eu falei um pouco do teu currículo já Ah, foi? para os participantes. Tem algum destaque que você queira deixar aí, né, para as pessoas que Da você minha quer se apresentar? Meu amigo, da minha formação, tem a formação na psiquiatria e na medicina do sono, né? A residência pela Universidade Federal da Paraíba e minha residência do sono foi aqui pelo Otávio de Freitas. Todos os dois com muito orgulho de ter feito aqui no Nordeste, né? Inclusive a residência do Otávio de Sim, Freitas é a primeira residência de medicina do sono do Norte-Nordeste, né? E a gente tem esse privilégio de ter o serviço aqui. sim, sim, E também ter, assim, o orgulho de ser formado também em terapia cognitivo comportamental pela Fafiri, né? Que é excelentes sim. professores que tive lá, da área de psicologia, que aprendi demais. Inclusive, doutora Manu, uma grande amiga minha de lá também, que Aham. após me deu, né? Que joia. Esses cursos a gente vai se aperfeiçoando, encontra várias pessoas, né, que É, são amigas e é muito bom mesmo. então faz Eu enriquecer a fui da pessoa. primeira turma da Fafiri. Foi mesmo, meu amigo. Fui da primeira turma. É um prazer. A Fafiri Pois é. é muito bom, gosto muito de lá. é. Olha só, quero avisar a todos que fiquem à vontade para ativar o coraçãozinho aí, que é muito importante para que a gente possa alcançar várias outras pessoas com o nosso conhecimento da live,
tá certo? E aí alcança aí vários pessoas que possam estar seguindo aí a Supere Psicologia, e nós temos esse propósito de gerar essas informações no sentido de ajudar as pessoas nessa fase, né, de pandemia, de crise, e precisamos muito de informação útil e que possamos nos ajudar, né, Denis? A gente Justamente. precisa nesse momento de se ajudar. E que vocês possam marcar o coraçãozinho e marcar aí o aviãozinho também, que vocês possam encaminhar para outras pessoas de contatos de vocês que vocês acham que é interessante assistir a nossa live de hoje. Ela fica aí gravada ou no Stories 24 horas ou no IGTV, tá bom? Ela vai ficar gravada. E aí podemos contextualizar, né, o nosso tema, né, Denis? Porque quando a gente avalia de forma geral saúde mental, né, existem 4 dimensões principais, né, no CID e no DSM, que são manuais de doenças, né? E as doenças psicológicas, no que tange aí, né, no manual, ela avalia em termos de cognição, que é um curso do pensamento e a noção de realidade, no que tange a realidade, o pensamento, né, de fantasia ou de realidade, a questão da afetividade, o quanto que a pessoa consegue demonstrar afeto, né, ou sente, né, esses sentimentos, os sentimentos em geral, sobre a impulsividade, o quanto que elas conseguem controlar o impulso, né, isso é indicador também de saúde mental, e a questão dos relacionamentos, o quanto que a pessoa se relaciona bem. E o sono, ele é indicador de prerrogativa para a saúde mental também, Perfeito. porque é um dos itens de anamnese, né? Se a pessoa tem dificuldades na área do sono, isso vai refletir no dia a dia, vai gerar estresse, né? E por isso a relevância do nosso tema de hoje, porque tem muitas pessoas que sofrem com isso, não é? Com certeza. E, Com certeza. e daí você teria como comentar já nesse início o que é que seria, né, esse indicador para a saúde mental e a saúde, o sono normal e o que é insônia, os tipos de insônia, Uhum. porque já é um ponto que as pessoas podem ficar na dúvida, né? Claro, claro, meu amigo. Vamos trabalhar o que é o sono normal, né? O sono normal, ele é muito subjetivo em relação a cada paciente, né? Tem pacientes que têm um tempo de sono que eles se sentem suficientemente bem porque dormiram aquele tempo de sono, e tem pessoas que às vezes dormem um tempo de sono que a gente orienta eles dormirem e não se sentem bem. Então, a gente considera um tempo de sono normal em torno de 6 a 8 horas, desde que esse tempo de sono faça com que a pessoa no outro dia acorde sem estar fadigada, sem estar sonolenta, né? E estabelecendo também as condições ideais para ter uma noite de sono adequada. Você falou de manuais de diagnóstico no DSM-5 ou CID-10, e tem o manual que a gente utiliza também na Academia Americana de Medicina do Sono, que são utilizados também, e tem alguns critérios de diagnóstico para alguns quadros, de alguns transtornos de sono. Dentre esses transtornos do sono, os mais comuns são insônia, apneia obstrutiva do sono e síndrome das pernas inquietas. A insônia, agora houve algumas modificações. A insônia antes era classificada em insônia primária, insônia secundária, de acordo com o tempo da insônia também, uma insônia aguda, 4 semanas, subaguda de 4 semanas a 3 meses, e uma insônia crônica, que já era um transtorno de insônia acima de 3 meses. Hoje acabou-se um pouco isso, né? Existe insônia e o transtorno de insônia. E aí, como você bem falou, muitos pacientes psiquiátricos se queixam de alguma condição do sono. A gente sabe que pelos estudos, em torno de 70% a 80% desses pacientes
vão ter alguma queixa relacionada ao sono. Normalmente, nesses pacientes psiquiátricos, vão ser relacionados ao quadro de insônia. Essa insônia, na anamnese, a insônia, para a gente diagnosticar a insônia, não precisa de nenhum exame específico. Uma anamnese bem estabelecida vai tentar levar você a um diagnóstico ou um diagnóstico diferencial da insônia. A insônia é transtorno de insônia, é isso que a gente tem que diferenciar da insônia sintoma, né? Porque a insônia sintoma pode estar associada a muitos transtornos psiquiátricos, como ansiedade, como depressão. Esse momento que a gente está vivenciando agora é um momento muito particular. Então, muitas pessoas estão se questionando da qualidade do sono. E muito está influenciado pela condição também, pela questão da pandemia, né? Muitos pacientes estão evoluindo com quadros de ansiedade, seja um transtorno de ansiedade generalizada, seja um transtorno do pânico, seja um transtorno de estresse pós-traumático, alguns quadros de transtorno obsessivo compulsivo, de transtorno de humor, como transtorno depressivo, como transtorno bipolar. Então, até então, os pacientes estavam evoluindo estavelmente. Porém, o que aconteceu? Com essa pandemia, houve uma instabilidade em alguns quadros, né? E alguns pacientes vieram a evoluir a uma intensidade maior dos sintomas. A depressão, por exemplo, um dos critérios diagnósticos é em relação ao sono. É insônia e hiperinsônia. Né? Normalmente, 80% dos pacientes depressivos vão se queixar de insônia e 20% vão se queixar de hiperinsônia. Alguns pacientes ansiosos vão se queixar de insônia. A insônia mais comum que a gente tem é a insônia de manutenção, que ela pode ser classificada também em insônia inicial, aquela que o paciente tem dificuldade de iniciar seu sono. A insônia de manutenção, aquela que tem a dificuldade de manter o sono. E a insônia terminal, aquela que o paciente começa a acordar cada vez mais cedo pelo horário habitual que normalmente ele acordava. Então, a ansiedade vai estar muito relacionada com insônia de inicial e insônia de manutenção, que é a mais comum, a insônia de manutenção. Já o transtorno de humor, como o transtorno depressivo, vai estar muito relacionado com a insônia terminal e a insônia de manutenção também. Então, eu acredito que deu para esclarecer um pouco em relação a alguns quadros de insônia que estão relacionados, né? Muito interessante isso, né? Porque a ansiedade ela está relacionada a essa insônia, onde a pessoa demora muito a pegar no sono, né? E às vezes fica embolando na cama. Por isso que é tão importante a gente ensinar a higiene do sono para os pacientes. Isso é um dos itens, né, de protocolo de tratamento em terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? A gente ir ensinando a ele, né, como psicoeducação, a regular o sono. É perfeito, meu amigo. Eu gosto muito de falar o seguinte: a gente nasce aprendendo a dormir, né? Já nasce sabendo dormir, a natureza ela vai orientando. Só que com o passar do tempo, a gente parece que vai desaprendendo um pouco essa questão de como dormir bem, né? Por uma série de fatores, não necessariamente são nossos, né? Mas aí, em relação ao dia a dia da gente, né? A gente está vivendo uma sociedade que exige cada vez mais do funcionamento das pessoas. Então, isso tudo influencia na nossa qualidade de vida e, consequentemente, na nossa qualidade do sono. E isso que você destaca, a higiene do sono, é importantíssimo. Muitos pacientes relatam que eu já fiz demais, segui já todas as orientações, não consigo dormir. Mas eu gosto também de comparar muito a condição de nutricional. Quando a pessoa vai a um colega nutricionista, ele vai fazer toda a orientação alimentar. Se você fizer aquilo por 2 dias, uma semana, 15 dias que seja, não vai ter o efeito que poderia ter. É a mesma coisa a higiene do sono. Se você faz isso um dia, 2 dias, não vai trazer efeito benéfico para você pelo que você espera. Mas se você cria um hábito, claro que não vai fazer um checklist daquilo ali, mas normalmente você seguindo algumas orientações que podem ser adaptadas ao seu dia a dia, à sua rotina, né, que você tem no dia, eu acho que isso aí vai ajudar muito, muito mesmo. Denis, quero já destacar 2 pessoas que chamaram aí, né? É o Fernando Campelo, está assistindo nossa live, um grande amigo. E André Aquino. Eita, meu comadre. Aí, né? Que bom que vocês estão aqui. Sempre um prazer estar com eles. Eu acho que a Ana também entrou aí também. Legal, legal.
É que tem uns chamados aqui, às vezes não dá para ver todo mundo, né? Mas É, que bom que estão por aqui. E por que ocorrem os pesadelos, né, Denis? isso, meu amigo, foi importante a Como gente é que falar. acontece na questão cerebral, né? Qual a relação da insônia, do sono e o pesadelo? Pois é, meu amigo, é a questão do sonho e pesadelo, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Veja, um momento agora, um momento bem ansiogênico, né? Como está provocando muita ansiedade, então muitas pessoas vão relatar terem mais sonhos e terem mais pesadelos. Isso é impactado pelo dia a dia da gente, né? As informações que a gente recebe no nosso trabalho, na nossa família, na televisão, na internet. Então, diariamente a gente está sendo bombardeado, impactado aí por várias informações. E informações nem sempre de bons tons, né? E isso vai, com certeza, ser armazenado lá na areazinha do cérebro da gente. E quando a gente estiver dormindo, principalmente numa fase do sono, que é chamada fase do sono REM, né? Porque o sono normal ele é dividido em 4 fases: o N1, o N2, o N3, que é o sono de ondas lentas, né? Que é a entrada do sono profundo, e o sono REM. Então, os sonhos e os pesadelos acontecem principalmente no sono REM, que é onde a gente tem uma atividade cognitiva, né? Muitos neurotransmissores que a gente faz de uso de medicações, como a serotonina, noradrenalina, dopamina, os receptores GABAérgicos também, que a gente usa algumas medicações para fazer essa ligação com esses receptores. Então, alguns pacientes, nesse quadro de ansiedade mais intenso, eles vão desenvolver atividade serotoninérgica maior. Então, serotonina, principalmente. Então, durante esse sono, né, durante essa fase do sono, eles vão ter mais sonhos, mais pesadelos, né? Existe o transtorno de pesadelo, que não necessariamente é porque a pessoa tem É. um pesadelo, vai ter o transtorno do pesadelo. O transtorno do pesadelo é uma parassonia, né? A insônia que a gente falou é uma dissonia. Existem as parassonias e as dissonias. As parassonias, elas são transtorno, são da fase do sono não REM e da fase do sono REM. Dentre as parassonias do sono REM, existem 3, que seria o transtorno comportamental do sono REM, o transtorno do pesadelo, como a gente falou agora, e também a paralisia do sono, né? Muitas pessoas relatam, principalmente quando estão privadas de sono ou usou alguma substância, como álcool, ao acordar ou despertar, elas ficam paralisadas, né? Permanece ali mais ou menos alguns segundos, minutos, sem movimentar. Mas aí é um mecanismo de defesa do próprio organismo, do próprio cérebro, que durante essa fase de sono REM, como a gente sonha, né? Como a gente tem pesadelos, a gente pode fazer alguns movimentos e até machucar você é um companheiro ou companheira que esteja ao seu lado. Sim. Então, o organismo, o que é que ele provoca? Ele vai fazer uma atonia muscular. Então, ele vai fazer um relaxamento muscular para que não ocorra esse movimento durante essa atividade cerebral do sono REM. E aí, alguns pacientes podem vir a desenvolver esse transtorno do pesadelo se realmente se tornarem recorrentes, tiver um prejuízo no outro dia, né, no funcionamento dessas pessoas. Então, isso aí pode ser bem avaliado, né, por um especialista. Se for o caso, fazer algumas medicações que a gente utiliza na medicina do sono em doses baixíssimas para diminuir um pouquinho essa atividade cerebral durante essa fase. Sim. Então, algumas medicações, elas ajudam, né, Isso. nessa fase. Isso. O momento agora está provocando um pouco mais de ansiedade, então muitas pessoas, muitos pacientes estão relatando a frequência maior dos sonhos. E algumas medicações que a gente utiliza também na saúde mental, principalmente medicações serotoninérgicas, como alguns inibidores de captação de serotonina, como a sertralina, o citalopram, né? São substâncias que inibem a serotonina, a recaptação. Então, como ela fica mais tempo na fenda sináptica, consequentemente ativa mais a atividade cerebral. E aí vai justamente acontecer durante essa fase do sono REM, que provoca mais sonhos e também alguns pesadelos, dependendo do conteúdo desses sonhos, né? Sim, sim. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente faz algumas intervenções diferentes de outras abordagens, né, com relação ao sonho em relação ao pesadelo, né, que diz respeito a tratar o sonho como se fosse uma situação. Então, a gente procura
estimular o paciente a ele verificar o que é que ele estava pensando na hora do sonho, naquele sonho, o que é que ele estava pensando, o que é que ele estava sentindo, o que é que ele estava agindo, fazendo como se fosse um modelo cognitivo dele naquela hora, né? Claro. Para poder ele relacionar a algo que está acontecendo naquele sonho, e ele relacionar algo no contexto do dia a dia dele, né? Da vida. Perfeito. Existe alguns E, estudos, sim, perdão, amigo, olha, que existe alguns pode estudos falar. que falam sobre os sonhos, que a gente pode utilizar os sonhos como instrumentos, como você bem falou, da terapia cognitivo comportamental. E a gente tem isso bem evidenciado em alguns relatos que chamam de sonhos lúcidos, né? Ou sonhos vívidos. Tem alguns pacientes que chegam para a gente e relatam isso. Oh, eu sonhei de uma forma tão intensa que eu estava vivenciando aquele sonho. Sim, Normalmente acontece mais em crianças e adolescentes, quando na idade adulta são menos frequentes. Mas a gente, alguns pacientes conseguem desenvolver essa capacidade de ter o controle durante a atividade onírica, né? Tanto que eles são chamados de onironautas, né? Como se fossem astronautas dos sonhos. E existem alguns trabalhos bem interessantes que falam dessa técnica que você relatou agora para trabalhar transtorno de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, trabalhar alguns transtornos de personalidade. Existe um relato de caso de uma paciente com transtorno de personalidade borderline, transtorno do estresse pós-traumático, a vivência através do sonho, do episódio traumático que ocorreu, e tentar trabalhar isso, dessensibilizando esse paciente. Então, você vê a importância de utilizar, né, uma técnica na terapia cognitiva com uma atividade onírica que é tão importante, né? Que é normalmente o que sim, acontece? É uma revivência de algo que aconteceu intenso, seja no seu dia a dia ou em algum momento mais precoce do seu, da sua semana, né, do seu mês aí que vem acontecer. Então é bem interessante isso que você falou mesmo. sim. E tem uma técnica que quando uma pessoa tem um certo pesadelo, tem um desconforto muito grande, e ele acorda abruptamente, ele fazer com que haja um pensamento, uma simulação imaginária de um desfecho positivo daquele pesadelo. E Uhum. aí, normalmente, ele se tranquiliza, ele não fica mais com aquele turbilhão emocional, né? E Sim. ele volta a dormir, né? Eu já tive casos de pacientes que eu recomendei essa técnica e eles conseguiram fazer. Que Porque bom, o bom, amigo. cérebro, ele é um grande reprocessador de informação, né? Perfeito, perfeito. Então, quando a gente faz um desfecho positivo, né? Eu uso a imaginação para isso, isso traz um efeito diferente, traz um efeito positivo, porque quando a gente usa, em alguns momentos, o aspecto da psicologia positiva, né? Da Muito bom. TCC positiva, né? Com Isso, relação a algumas possíveis intervenções em relação a isso já, né? perfeito, perfeito, meu amigo. A gente utiliza a técnica um pouco parecida também no ensaio cognitivo, né? A gente vai trabalhar o Sim, paciente, uma futura ação que ele possa ter, né? O ensaio cognitivo é uma técnica bem interessante, cognitiva, que se assemelha um pouco a essa técnica que a gente pode utilizar durante o sonho também, né? Algumas vivências que esse paciente vai ter, que a gente trabalhando isso, ele em vigília, ele pode vir a retomar durante o sonho. uhum. Alguma retomada que ele possa ter. Isso, né? Durante a vigília dele, né? Durante o dia, a gente trabalhar isso com ele e possivelmente ele possa viver isso novamente durante a atividade onírica dele, né? E aí provocar uma dessensibilização durante o sono, que é Sim, hoje está se tentando estudar muito mais ainda os sonhos, né? Porque até então uhum, existem algumas explicações científicas, outras explicações não científicas por que sonhamos, né? Mas assim, a atividade cerebral que acontece normalmente está relacionada nessa fasezinha do sono REM, embora a gente possa sonhar também numa fase não REM. Normalmente, quando a gente está sonhando e lembra de que ocorreu, é porque ocorreu na fase do sono REM. Às vezes a pessoa acorda e diz, poxa, eu estava sonhando, mas não lembro exatamente o que eu estava sonhando. Mas às vezes a pessoa uhum, acorda, que é mais comum acontecer, e lembrar com alguns detalhes do que estava acontecendo. E isso acontece justamente sim.
acontece justamente durante essa fase do sono REM, que é onde tem essa atividade cognitiva, né? Que essa fase do sono REM, ela é quase igual à fase do sono não REM quando a gente nasce, né? Como eu falei, assim, a natureza ela é muito sábia. Então, quando a gente nasce, criança, ela precisa de uma atividade cognitiva maior. Então, a fase de sono REM está ali. Com o passar do tempo, na idade adulta, essa fase de sono REM ela vai diminuindo, ou seja, em torno de 25% de todas as fases vai ser de sono REM. E esse ciclo do sono ele se repete, né? A cada 90, 120 minutos, ou seja, a cada 1 hora e meia, 2 horas, ele vai se repetindo. Em torno de 4 a 6 fases do sono é mais ou menos o que se estabelece durante as 6 horas de 6 a 8 horas de sono. Então, normalmente você vai ter aí durante esse tempo de sono todo 4 a 6 horas, 4 a 6 ciclos. Só que o que acontece? Normalmente a gente vai ter as parassonias do sono REM mais da metade da madrugada para o final. E as parassonias do sono não REM mais do início do seu sono para a metade da madrugada. Porque esse início do sono ele é muito não REM. Né? É claro que a pessoa pode entrar do N1 e direto para o REM. Não impede isso. Mas normalmente é mais ou menos o que acontece mais fase de sono não REM. Tanto que as pessoas vão sonhar mais justamente isso, do meio da madrugada para o final da madrugada, para o início Uhum. da manhã, né? Que é justamente onde É por existe isso, mais sono REM. é por isso que algumas pessoas falam que quando está amanhecendo é que sente mais sono, né? Pois é. Parece, Quando estamos parece que na a fase cama de mais fica agarrando, é, parece que a cama fica segurando a na fase mais pessoa, né? gostosinha do sono, né? Aí a gente tem que despertar. O ideal era acordar sem ter horário, né? Mas não pode também não. A gente tem que criar uma Pois rotina, é. principalmente nesse momento, sabe, meu amigo? A gente está percebendo que o que é que está ocorrendo? Está ocorrendo a alteração do ritmo circadiano das pessoas, né? Muitas pessoas estão tendo o que a gente chama de atraso de fase, ou seja, indo dormir mais tarde e acordando mais tarde. E isso Sim. prejudica muito. Podem ter Nessa acidentes. fase que as pessoas estão mais em casa, né, Denis? Pois é, porque a gente está em casa, então sem ter aquela rotina que a gente tinha estabelecida de atividade ocupacional, de atividade de lazer, esportiva, né? E aí a gente meio que Sim. desregula um pouquinho. O maior receio é que ocorra uma inversão do ritmo, né? Ou seja, a pessoa à noite ficar acordada e durante o dia ficar sonolenta ou querendo dormir, né? Então o ideal é que a gente, se Sim. possível, criasse uma rotina, né? O acontecia antes da pandemia, o que acontecia muito era o chamado jet lag social. O que acontecia? Né? Muita gente durante a semana tinha uma rotina, acordava lá às 6 horas da manhã e ia dormir às 10 da noite. Quando chegava no final de semana, ele acabava desregulando um pouquinho, disse, não, eu vou compensar um pouquinho os meus tempos de sono, minhas horinhas de sono que eu não tive durante a semana. E aí, às vezes, ao invés de acordar às 6 horas da manhã, ia acordar lá para 8, 10 horas. Ou seja, você pode até postergar um pouquinho o seu despertar, né? Mas não pode postergar muito, que é o que acontece. A doutora Aline até deu uma excelente aula para a gente lá no português, ela falou muito bem assim, ela dizia que era assim, é como se as pessoas viajassem para a Europa no final de semana e voltassem na segunda-feira. Imagina seu cérebro, né? Seu cérebro ele é muito bem adaptável. Tanto que a gente, na Uhum. higiene do sono, a gente trabalha muito isso, a questão de adaptação cerebral às condições que você vai oferecer a ele para o seu sono. Se você oferecer condições ideais, ele vai trabalhar dessa forma. Obviamente, ele não vai fazer isso numa noite só. Mas se você, por exemplo, durante o tempo de sono que você está lá deitado na sua cama, você usar a sua cama só para atividade sexual e dormir, sem usar celular, sem se alimentar, sem assistir televisão, obviamente, como a gente falou, isso aí é tudo higiene do sono. Não quer dizer que você tem a obrigação de fazer. Tem gente que diz, olha, eu só consigo dormir se eu estiver assistindo a televisão. Eu só consigo dormir se eu estiver fazendo uma leitura de algum livro. Ok, se isso faz você dormir, ok. Obviamente não vai promover, às vezes, uma qualidade de sono ideal. Mas se isso provoca sonolência em você, é excelente. Então a gente tem que trabalhar isso na higiene do sono, porque alguns pacientes acham que insônia, por exemplo, como a gente estava falando, o tratamento de primeira escolha não é tratamento medicamentoso, não são medicações. Pelo contrário, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, se Uhum. a gente conseguir trabalhar isso, né, com técnicas cognitivas e técnicas comportamentais, e dentro das comportamentais a gente tem higiene do sono e controle de estímulos, a gente tem uma resposta muito boa. Muitos dos pacientes não dormem, não têm uma qualidade de sono, não é porque tem algum transtorno do sono, é porque tem uma qualidade de sono prejudicada por algumas coisas que a pessoa faz durante o dia. Eu falo muito assim, você pensa na sua noite de sono a partir do momento que você acorda. O que você fizer durante o seu dia vai repercutir na sua noite de sono. Se você fizer
promover, né, para o seu dia a dia ações que tenham benefício para quando chegar à noite você utilizar isso para ter uma qualidade de sono melhor, com certeza você vai estar. Então, assim, a gente trabalha muito isso, né? Existe uma situação que está se estudando muito hoje em dia, que a gente falou agora um pouquinho sobre televisão, né? Eu vi que tem uma pessoa que perguntou sobre a questão de dormir só com a televisão ligada, né? É o que a gente Hum, chama de ruído branco. Ruído branco é aquele barulhozinho do ar-condicionado, do ventilador, às vezes da chuvinha. Por exemplo, a gente está no momento, né, que está chovendo um pouquinho. Então, quando a gente vai despertar, tá aquela chuvinha, aquele pinguinho caindo na janela. aham, Aí a pessoa fica com mais sono ainda, né? Isso é que a gente chama de ruído branco, né? Então, isso pode interferir na atividade cerebral e promover sonolência também. Então, tem algumas pessoas que têm a rotina dela e não tem problema. Mas tem algumas pessoas que, se melhorarem a rotina do dia a dia delas, vão ter uma repercussão muito boa no sono, sem precisar de medicação, só mudando os hábitos, né, de vida que a pessoa tem é. para ter uma melhor Vou qualidade citar de sono. alguns exemplos aqui, né? De controle de estímulo, né? Estabelecer o horário e rotina para deitar, né? E despertar, evitar a permanência na cama quando acordado, dormir o número de horas suficiente para se sentir restabelecido, usar a cama somente para dormir, para atividade sexual, manter o mínimo de cochilos durante o dia para não interferir, né? Isso, meu amigo. Esse cochilo é Manter importante, viu? rotina diária, Uhum. porque aí Importante. se dorme durante o dia, atrapalha o sono da O noite, tempo né? de sono à noite, assim, o que se orienta não é nem que você não tenha cochilo, pode até ter um cochilo, mas um cochilo breve, de no máximo 15 minutos, Uhum. 30 minutos. E realmente, se você tiver um cochilo breve, principalmente o pessoal gosta muito do ter o cochilo pós-almoço, né, que é a sesta, que muitos países, na Espanha mesmo é feito isso, né, e é benéfico, Uhum. desde que não seja um tempo muito grande, né, mais do que uma hora, por Sim, exemplo, porque isso vai interferir na sua noite de sono. E muitos pacientes relatam isso. Quando você tem um cochilo mais prolongado, você acorda às vezes até um pouco mais cansado. Não teve essa atividade regeneradora que sim. poderia ter esse cochilo, né? Uma coisa que você estava falando É. muito agora é a questão do quando você vai deitar, né? E quando você vai acordar. Porque existe a questão do deitar, né? E de iniciar o sono, e a do acordar, do despertar e levantar da cama. Então, muitos pacientes às vezes vão deitar na cama e ficam brigando com a cama, né? Ficam lá vendo, não vou forçar, vou tentar dormir. Só que o que acontece? A gente tem um tempo de sono que aí ela existe a chamada latência do sono. Normalmente a latência do sono em pessoas normais é até 30 minutos, é normal você tentar deitar na cama para iniciar seu sono. Se você, após 30 minutos, obviamente você não vai ficar com o relógio contando ali, né? Tem 30 minutos, não tem. Mas você passou um determinado tempo na sua cama, ficou para um lado rolando para o lado, ficou para o outro lado, não insista, porque provavelmente você não vai pegar no sono, e se você pegar, vai ter uma qualidade de sono muito ruim. A mesma coisa é o despertar, como você bem falou. Se você despertar, não fica naquela coisa da cama, peraí, mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, desliga o despertador do celular. Uma coisa importante Uhum. também, muita gente utiliza o despertador no celular. Se possível, pode até utilizar, mas o mais distante possível que você possa escutar. Sim, Porque as ondas eletromagnéticas que o celular transmite, né, que ele capta também, interfere principalmente naquela fase do sono REM que a gente estava falando, dos sonhos. Então, isso sim. interfere na qualidade do sono da gente. Então, muitas pessoas, às vezes, têm uma qualidade de sono ruim porque já vi pacientes relatando que usam o celular embaixo do travesseiro, né, para despertar. Isso é um Então, dos indicadores aqui que eu ia falar. é muito difícil. Mas você estava falando, meu amigo. Pode continuar. E esse é um dos indicadores que eu ia falar, que estava na lista, né, dos itens para higiene do sono, né? Que é o não usar os celulares, computadores, né, na cama. É recomendado evitar o consumo de bebidas como cafeína, Isso. né, refrigerantes, Nesse chocolates, momento, né? a gente está usando muita substância, né? Principalmente o álcool, o cigarro, né? O cigarro fragmenta Isso. o álcool também muito o sono. Às vezes a gente tem uma falsa impressão do que o álcool vai ajudar a iniciar o sono e manter o sono, né? Mas ele vai fragmentar e vai agir principalmente numa fase de sono chamada de N2. Ele diminui até a latência do sono, ou seja, as pessoas às vezes utilizam como um indutor do sono o álcool, né? Uhum. Mas é péssimo isso, porque ele pode até provocar o sono em você, mas a qualidade do sono é horrível.
É assim, a gente tem um exemplo bem prático. Quando a pessoa bebe exageradamente, fica ressacada, ela até pega rápido no sono, né? Mas no outro dia, como é que ela desperta? Né? Desperta totalmente cansada. Parece que muita gente relata, né? Levou uma pisa assim, né, no corpo. E é justamente por isso, porque ela teve uma noite de sono, ela teve até um tempo de sono adequado, vamos dizer assim, mas a qualidade do sono, a arquitetura do sono foi totalmente prejudicada. Então, o N3 também é muito prejudicado com isso. Isso acontece muito com os Sim, pacientes que utilizam benzodiazepínicos para tratar insônia. Acho que foi até uma pergunta que ocorreu aí, sabe, meu amigo? Em relação sim, à sim. questão de benzodiazepínicos e insônia. Na medicina do sono, a gente utiliza algumas medicações para tratar a insônia, o transtorno de insônia, né? Mas os benzodiazepínicos a gente não faz isso, embora seja uma prática comum utilizar benzodiazepínicos para insônia. Mas a gente não utiliza. Como a gente falou, né? O tratamento padrão ouro é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Obviamente que alguns pacientes que vão ter algum quadro de ansiedade, algum quadro de humor, ou algum quadro comórbido psiquiátrico também, a gente vai utilizar de algumas medicações que a gente utiliza para pacientes que também têm quadros que utilizam algumas outras medicações. Só que a dose que a gente utiliza é uma dose menor. Não é a dose antidepressiva, não é uma dose tão ansiolítica, não. É uma dose mais sedativa, que vai agir em outros É tipos porque o receio disso, né, Denis, é que o paciente se torne dependente da medicação para de... conseguir dormir, e aí a tendência de aumentar a dosagem, né, no caso de benzodiazepínico, né? Mas Perfeito. também é usado melatonina, algum indutor do sono. Tu pode falar essa diferença, então, da medicação? Claro, claro. A doutora Aline fez uma pergunta interessantíssima aqui depois para a gente sobre a terapia de restrição do sono, né? Que Sim, os terapeutas defendem e outros não aconselham e acham até arriscado, né? Depois a gente pode até falar um sim. pouco. Ela que ela é Ótimo, médica ótimo. do Obrigado, sono, Aline. é terapeuta cognitivo-comportamental também, uma grande amiga. É, Em relação às medicações, meu amigo, a gente na medicina do sono, a gente utiliza, hoje existe o consenso brasileiro de insônia, né? Eu vou falar especificamente aí em relação à insônia, 4 tipos de medicações. Existem os guidelines, existe o guideline europeu, o guideline americano, que inclusive no guideline americano utiliza também 2 benzodiazepínicos, que a gente não tem aqui no Brasil. Então, sim. clonazepam, diazepam, bromazepam, alprazolam, a gente não utiliza essas medicações para insônia, né? A gente tem 4 medicações que a gente pode utilizar, que é a amitriptilina, a doxepina, a trazodona e a mirtazapina. Obviamente em doses bem baixinhas, não são doses que a gente utiliza para essas medicações para tratamento para depressão e ansiedade. Muitas pessoas utilizam também outras substâncias, como a melatonina. A melatonina é um neurohormônio produzido lá numa glândulazinha chamada glândula pineal. O que acontece? A gente tem a produção de melatonina normal. Como a gente estava falando, existe durante o sono da gente, né, a produção de alguns neurotransmissores, e a melatonina, ela no iniciozinho do dia, ela vai diminuindo a porcentagem dela, né, vamos dizer assim, a quantidade dela no organismo, e com o passar do dia, ela vai aumentando, tá? E aí, para quando Uhum. chegar, né, numa fase já final da tarde, início da noite, é quando ela vai começar a criar o pico. Normalmente o pico de melatonina vai ser lá por volta de meia-noite, 2 horas da manhã, que é quando a gente tem um sono, teoricamente, o sono de uma qualidade vai melhor ali. E aí o que é que acontece? Muita gente utiliza a melatonina como indutor do sono para tratamento de insônia. Alguns pacientes têm alguma resposta, outros pacientes não. De antemão, a melatonina não é indicada para tratamento de insônia, né? A melatonina tem boas indicações, isso na medicina do sono. A gente pode falar como transtorno comportamental do sono REM, que a gente tinha comentado, alguns transtornos do pesadelo, ela pode ser utilizada. Ela é bem utilizada e bem indicada no transtorno do ritmo circadiano, né? Principalmente no atraso de fase, que é o que acontece muito com alguns pacientes, e alguns pacientes também se dão bem mesmo com o uso da melatonina, são os pacientes idosos, né? Porque eles têm justamente uma alteração no ritmo circadiano aí, e a gente faz a melatonina para tentar regular um pouquinho esse ritmo, para chegar próximo, né, dos horários habituais que a gente teria. Porque normalmente o paciente idoso, o que, é que acontece? Ele vai ter um avanço de fase, ele vai dormir mais cedo e acordar mais cedo, e com um tempo de sono menor. Isso é até fisiológico, porém a gente pode Uhum. ajustar um pouco isso aí, para que ele consiga ter um tempo de sono um pouco menor, mas dentro de um horário pré-estabelecido que não atrapalhe tanto até a vivência dele, né? Do dia a dia, de como pode ser feito isso aí.
Então, de medicações, a gente tem essas 4 medicações. Obviamente, existe também um tratamento para alguns quadros de insônia, de alguns pacientes que vêm desenvolver transtorno psicótico, transtorno de personalidade, que aí a gente utiliza algumas medicações antipsicóticas com poder sedativo, mas não necessariamente para tratar a insônia daquele paciente, mas tratar o quadro base dele que está repercutindo no sono. O transtorno bipolar mesmo, muitos pacientes, antes de abrir um quadro de mania, o que eles têm? Uma privação do sono. Então, alguns pacientes Uhum. estão estáveis, estão eutímicos, bipolares, por exemplo, e aí quando eles vão estar perto de uma De desestabilização, uma né, virada de uma virada maníaca, por exemplo, no eles humor. começam a privar de sono, ou seja, o tempo de sono deles vão começando a diminuir. Isso é um indicativo que a gente utiliza bem prático mesmo para ficar de olho, né? Ficar com cuidado. Sim, é verdade, é verdade. E no caso, Denis, naqueles pacientes que têm dificuldades, né? Porque nessa fase que a gente está, todos nós, né, estamos num momento de vulnerabilidade, né? Sim, sim. Na terapia de esquemas, isso é um esquema chamado vulnerabilidade, né? Muito bom. E as pessoas reagem de formas diferentes. Tem alguns que agem de uma forma mais obsessiva e ficam higienizando tudo, outras ficam mais no controle, né, paranoico, querendo, né, controlar as pessoas de casa e sai e higieniza tudo e fica nesse perfil do controle, porque são modos de funcionar, né? E tem aquelas pessoas que ficam no modo desligado, né? Protetor desligado, que aí tinha a tendência de sair de casa e tudo mais. Mas tem aquelas pessoas que têm um transtorno, têm um quadro, né? Por exemplo, de ansiedade generalizada, como você falou, e que caracteriza por aquela pessoa colecionar preocupações, né? Uhum. A característica principal do TAG, né, é a coleção por preocupações. E Uhum. nem sempre ela consegue questionar ou parar os pensamentos, né? Uma das recomendações que na TCC a gente faz é anotar, porque quando a pessoa anota, a gente está forçando o cérebro a pensar um pensamento por vez, né? É, muito interessante, muito interessante. E anotar é um dos recursos de organizar os pensamentos também, Perfeito, né? perfeito. Só que existem quadros mais difíceis de lidar quando eles estão sofrendo muito por isso. Além da vulnerabilidade, tem um quadro, né, de ansiedade já instalado, né? Uhum. E se é somado a uma fibromialgia, né, é bem mais complexo ainda, porque a insônia está presente, o pesadelo pode acontecer, as dores no corpo, né, característico pela fibromialgia, e é uma situação que acaba agravando, né, e que a higiene do sono nem sempre é fácil de lidar, porque a pessoa não consegue aplicar, né? Claro, Tu claro. terias alguma recomendação, orientação, por exemplo, para a família desses pacientes, né? Para que pudesse fazer um trabalho em equipe, terapeuta, família, paciente, sabe? Para Claro, ajudar nessa fase também. claro. Muito bem lembrado, meu amigo. Você falou da questão das doenças reumatológicas, das doenças endocrinológicas, né? Tem muita correlação de doença endocrinológica e reumatológica com a saúde mental, com psiquiatria e, consequentemente, com a medicina do sono. Duas queixas bem importantes e muito presentes nos pacientes em relação a ter uma qualidade de sono prejudicada se chama noctúria, né, que é o fato da pessoa acordar à noite e ter aquela necessidade de fazer a micção, e isso atrapalhar seu sono, e outra, bem frequente, são as dores. Então, muitos pacientes às vezes não têm uma qualidade de sono boa porque tem a queixa de dores durante esse sono, né? A fibromialgia tem essa correlação, né? E tem a correlação tanto das dores como de transtornos de humor, como a depressão, né? Uma das comorbidades mais comuns que a gente tem com a fibromialgia é a depressão. Então, alguns pacientes não vão se beneficiar tanto como, por exemplo,
poderiam se beneficiar outros com a higiene do sono apenas. Então, eles têm que fazer um acompanhamento multidisciplinar. Multidisciplinar não é só um acompanhamento médico, não. Um acompanhamento psicológico, acompanhamento, se possível, fisioterapêutico, né? Para tentar, de uma forma geral, a gente ter uma abordagem mais ampla e que esse paciente venha se beneficiar, né, de um tratamento multidimensional. Né? Porque, às vezes, o que pode se tentar condicionar? Ah, não, é um paciente que tem fibromialgia, vamos tratar a fibromialgia dele com a medicação, que ele vai melhorar do quadro. Não necessariamente. Né? Ele vai precisar, às vezes, de outras frentes para poder ajudar esse paciente. Então, o apoio familiar, assim, no tratamento da saúde mental, existe alguns pilares, sabe, meu amigo, que eu gosto de tê-los e vejo que isso favorece um bom prognóstico no tratamento. Dentre eles é o apoio familiar. Se existir um apoio familiar, existe, né, uma conjuntura familiar que possa ajudar esse paciente, ele vai ter uma evolução muito adequada, uma evolução muito bem estabelecida. Às vezes essa evolução não necessariamente é medicamentosa, né? Eu acho que é o que a gente sempre fala assim, né? Na psiquiatria. A medicação, existem as labaredas, né? Então a medicação ela vai diminuir um pouco essas labaredas, mas quem vai promover ou enxergar além delas, o horizonte, vai ser a psicoterapia. Então, não necessariamente a medicação vai entrar ali como essencial, vai ser às vezes um adjuvante. E esse apoio familiar, com a psicoterapia, com outro acompanhamento multidisciplinar também, é fundamental para ter um sucesso no tratamento. Eu acho que a abordagem na medicina do sono, tanto que a medicina do sono, ela pode ser exercida não só para o médico do sono, ela pode ser exercida por odontólogos, por fisioterapeutas, por fonoaudiólogos, né? Então, muita gente importante, muita gente boa, que pode também estar agregada ao tratamento e favorecer, de uma forma geral, a qualidade de sono desse paciente. Né? Uhum. E é importante, no caso da TCC, a gente recebe um dos protocolos de acompanhamento, tratamento para a ansiedade generalizada, ensinar estratégias de resolução de problemas. Então, a gente vai ensinando ao paciente isso para que possa diminuir o nível de preocupações, porque a gente vai ensinando o que é preocupação útil e o que é preocupação inútil, né? Então, são características do roteiro, do plano de tratamento para esse quadro, né? E que está permeado aí essa questão da insônia, do pesadelo, que é bem frequente, né, nesse caso. Já no caso de TEPT, né, que é estresse pós-traumático, né, está muito ativada a questão da memória com trauma, né, que pode ser ativado na hora, pode ser ativado mais adiante, mas que é muito relativo a essa questão da insônia também. Perfeito. E aí, na TCC, a gente explora essa questão da memória, para ele reprocessar isso, né? E algumas técnicas da terapia EMDR, que é uma terapia de reprocessamento e dessensibilização de memórias traumáticas, também tem ajudado muito, né? E em alguns casos tem relacionado a insônia e ao pesadelo com situações traumáticas lá de trás, de situações de infância, de adolescência. Claro, é muito importante mesmo. Aí, inclusive no TEPT, um dos sintomas de diagnóstico, né, critério diagnóstico, é justamente os sonhos vívidos, né? Os sonhos de revivescência do que aconteceu. Então, você vê como está inserido aí nos transtornos psiquiátricos do sono, né? Dentro dos critérios diagnósticos, eu sempre falo assim, sabe, meu amigo? Dentro dos critérios diagnósticos da depressão, muitos são qualitativos. Eu vejo o sono mais como quantitativo, bem pragmático mesmo, assim. Porque o sono, você perceber assim, existe o tratamento, né, para depressão e a remissão de sintomas, sendo que quando o paciente tem a remissão de sintomas e um dos sintomas residuais que permanece é a insônia, por exemplo, a chance desse paciente ter uma recorrência, né, uma recaída desse quadro de depressão aumenta muito. Então, não adianta você fazer o tratamento medicamentoso desse paciente se esse paciente não está evoluindo, dentre os quais o sono dele está prejudicado, porque a chance dele ter uma recaída do quadro aumenta muito.
né? Mesmo com acompanhamento psicoterapêutico também. Então, o ideal é que esse paciente depressivo, que após o início do tratamento, a gente, se ele vier já com alguma queixa, alguns pacientes já vêm com alguma queixa no sono. Tem outros pacientes que não, que a gente vai ter que perguntar, fazer uma boa anamnese para ter esse envolvimento. Mas essa remissão de sintomas e, consequentemente, a resposta ao tratamento, ele vai ter também se ele tiver uma evolução adequada no seu sono. Né? E aí cai na pergunta que a doutora Aline tinha feito da restrição do sono, né? Que algumas pessoas indicam, outras não. Quando a gente está falando de depressão, existe a depressão unipolar e a depressão bipolar. Na depressão bipolar, uma das indicações que a gente tem é de restrição do sono. Né? Então, é fazer o paciente que ele durma menos. Né? É um pouco assim contraditório, né? Mas que ele promova isso, ele diminua o tempo de sono dele, porque a chance dele ter uma resposta e voltar à eutimia é grande. Agora, sim, como ela bem falou, né? Às vezes é controverso. Tem algumas pessoas que acham que pode ser utilizado, tem outras pessoas que não. Né? Mas uma das indicações é essa também. Um dos recursos da higiene do sono, e eu recomendo a todos, né, que é bem eficiente, é a questão da música instrumental, né? Sim, sim. De botar uma música, né, instrumental, suave no ambiente do quarto, que a pessoa possa ouvir de forma suave, baixinha, né, Denis? Isso, é o ruído Fica branco, né? A bem. gente chama o ruído branco. E aí, Isso, pessoas que conseguem dormir com a técnica de utilizar uma música relaxante. É bem interessante, sim. muito bom mesmo. Isso. Tem algumas playlists do Spotify bem bacana, Sim, né? Uma delas é o Sleep, né? Que é, que é esse estilo de música bem suave. Tem tem alguns vários aplicativos outros. também. Tem alguns aplicativos, se você for na loja, né, assim, do celular, Tem. ou tem vários aplicativos bem interessantes. Dentro dos aplicativos também existe algumas funções no celular que muita gente pergunta também, sabe? Que eu acho que vale a pena falar também, Sim, sobre a questão de diminuir a luminosidade da tela do celular, né? Por sim. exemplo, tem um night shift, né? Isso ajuda bastante. É, Tanto que você pode programar isso. A partir das 18 horas, por exemplo, o celular ele diminui a luminosidade, né? Essa luz de LED que a gente tem à disposição. sim. Embora alguns estudos mais recentes falam que não é só a questão da luminosidade LED, mas a questão da luminosidade por si só. Então, se você está num ambiente muito luminoso, mas não está utilizando um celular, ou um computador, um tablet, isso por si só também interfere, né, na sua condição de sono. Tanto que hoje, né, a gente trocou praticamente todas as luzes nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, é tudo LED, né? Então, isso interfere muito na condição também Sim, do sono. E aí, como você falou, a questão de música relaxante ajuda bastante. Meditar, né? Tem uma pessoa aqui falando, Zuleide, falando sobre sim. Tem um meditar. aplicativo muito bom que é em português, né? Que é o Lojong. Muito Muito. bacana. Lojong. Uhum. Muito bacana de aplicativo e tem fases, né? Sim. Para que possa visualizar. Tem uma última pergunta que Certo. Mariane fez sobre a relação do TAG com a depressão, né? Então, a gente está com Pronto. pouco tempo, Denis. Claro, eu vou tentar falar. Às vezes acontece o seguinte, é que um transtorno é o principal e tem Isso, uma comorbidade, né? isso. Então, acontece muita situação. Se é o TAG é o principal, se a depressão é o principal, Isso. e como tem, que pode ter também relacionado a situações traumáticas, né? Então, tu teria Como algum você bem comentário falou, breve? digo assim, a transtorno de ansiedade, né? Aí, dentre os transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, é muito comórbido com algum transtorno, provavelmente com transtorno de humor. Tanto que alguns transtornos de ansiedade podem evoluir para alguns quadros de humor. Às vezes a pessoa inicia com alguns sintomas de ansiedade e, dentre esses sintomas de Sim, ansiedade, evolui para alguns sintomas de humor, né? A gente na psiquiatria brinca um sim. pouquinho assim, não existe nenhum paciente na psiquiatria puro de linhagem, né? Ou seja, só tem um transtorno. Normalmente tem algum transtorno É, comorbídico. Então, e é sim, muito comum ver isso, o transtorno de ansiedade associado ao transtorno depressivo, porque sim. eu vejo muitos pacientes evoluindo de um transtorno de ansiedade, e aí a gente tem que ter cuidado da ansiedade normal, da ansiedade patológica. Quando ela se tornar patológica, intervir, né, nesse paciente, porque ele pode evoluir para algum quadro de humor, como um quadro depressivo. E aí a gente tem que estar correlacionando sempre essa condição da ansiedade com o transtorno de humor.
Acho que é importante falar, Sim. para ter esse trabalho em conjunto aí, né? Isso. Ana Paula também está contribuindo aqui, dizendo que Meditopia também é muito bom, né? Então, eu costumo relacionar que a ansiedade ele é um ponto principal. Quando as pessoas começam a perder a condição de vida, aí podem ativar os sintomas de depressão, e aí vem o quadro, né? Então, eu Certo. queria pedir a vocês para registrar uma foto nossa e postar, né, marcando a Supere, marcando o Denis. Oh. Sigam aí, Denis, tá bom? No Instagram. Eu vou parar um pouquinho os comentários para vocês tirarem a nossa foto. Mas, rapaz, Registrem aí as fotos. Deixa eu oh, tentar tirar uma minha também. viu? Muito obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui na segunda noite. Espero que a gente tenha contribuído aí, né, para as pessoas terem uma melhor qualidade de sono, uma melhor noite de sono. Daqui a pouco estão indo dormir, né? Então, para que Sim, o sono seja um tema cada vez mais frequente na nossa vida, né? A gente possa pensar. Tem uma sim, frase do sim. Mário Quintana que eu gosto muito de falar, e a gente estava falando um pouquinho de sonhos, e eu gosto muito Ótimo. dela, né? Que ele fala mesmo assim, que o sonhar é acordar-se para dentro, né? Então, quando a gente acorda Muito para dentro, boa a a gente se frase. torna, né? A gente se torna cada vez melhor, principalmente Muito nesse boa. momento. Eu acho que a gente precisa acordar para dentro para se tornar cada vez pessoas melhores, né? E esse momento É, está indo para exato. isso, para a gente trabalhar, se tornar cada vez pessoas melhores. Isso. Que a gente possa manter a nossa coragem de enfrentar as dificuldades, né? E que possamos ter boa qualidade de sono, qualidade de vida no nosso dia a dia, na nossa perspectiva aí, que a gente possa manter a nossa esperança, tá? Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado a todos que acompanharam a live, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira, eu fui convidado para estar numa outra live com uma fisioterapeuta e vamos estar falando sobre fibromialgia às 15 horas, tá? Vou entrar pelo canal da Supere, vocês podem acompanhar lá. E na sexta-feira tem a nossa live de comum, né? Só que com a psiquiatra Aline Calisto. Né? Você Grande conhece, né, amiga, Denis? perfeita, linda. Essa live, a de quarta também não vou perder, mas essa live eu vou querer sentar na primeira cadeira. Vamos estar falando sobre orientações da família para uso de usuários de álcool, né? Que é um dos livros que ela escreveu. E a Ela gente vai estar ajudando e contribuindo aí para as pessoas, tá bem? é uma grande amiga Então, minha, companheira, trabalha comigo junto no CAPS AD também, então tem experiência e joia. capacidade de falar demais. Tá bom. Muito obrigado a Eu todos agradeço, meu amigo. e Agradeço a até a todos, viu? próxima. Uma próxima. Boa semana a todos. Obrigado. Boa noite de sono, né? Vão dormir bem aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.